Quero cumprimentar todos os ouvintes, com a paz do Senhor. Pedro Lucas está ali operando o maquinário. Pastor Daniel, meu amigo, meu irmão em Cristo, a paz do Senhor. Nós estamos aqui reunidos hoje para falar do nosso Salvador. Ô, pastor Helder, paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo, que Deus continue nos abençoando a cada instante, a cada momento. E falar do nosso Salvador é algo gratificante para nós, pastor Helder. É algo que alegra os nossos corações, né, pastor? E aproveitar aqui e agradecer ao doutor Leonides, que abriu esse espaço, que Deus recompense e possa abençoar ele e toda a sua família continuamente. Muito bom. Falando no amor desse nosso Salvador, eu sempre tenho comigo, pastor Helder, uma indagação constante, que quando eu converso com alguém que está em busca da paz, em busca do Salvador, eu pergunto sempre: o que você precisa fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que faz com que a pessoa para pensar um pouco. Eu me lembrando aqui, eu falei para uma pessoa um tempo atrás, e falando do amor de Deus, e de repente ele teimoso demais, e eu falei: olha, sabe o que você precisa fazer para ir para o inferno? Ele olhou para mim: não, o quê? Eu falei: nada, continua no caminho que você está indo, né? Que você vai. E pensando também na questão de ir para o céu. É uma pergunta muito bacana, pastor Helder, que eu e você, como ministro do Evangelho, trabalhamos com os nossos congregados, né? Com os membros, constantemente, e com as pessoas lá fora, não é verdade? Pastor, e eu digo assim que muitas pessoas que não têm conhecimento da palavra, da Bíblia, têm essa indagação, né? O que tem que fazer, se há realmente o céu, se há realmente o inferno, a forma que a gente ministra conhecendo a palavra. E que eu acho importante a gente salientar que Deus ele enviou seu Filho para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê, aceitar, permanecer, nós falamos de salvação, que a Bíblia nos dá essa afirmação. E essa caminhada dentro da palavra do Senhor, dentro do nosso ministério, da nossa chamada, é ministrar a palavra, preparar as vidas para ter um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele vai entrar e cear, permanecer com ele. Então nós precisamos de entender que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida, da nossa alma. É ele que é a porta e nos leva ao céu. É verdade. Hoje, na atualidade, nós percebemos que as pessoas estão procurando amor, procurando de várias formas. Alguns procuram na beleza, outros procuram no dinheiro, outros procuram para auto se afirmar em alguma coisa. A Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para morrer na cruz. E quando eu leio uma passagem como essa do Evangelho de João, eu paro para pensar um pouco que esse Deus, criador de todas as coisas, esse Deus que com as palavras foram criadas todas as coisas, esse Deus parou tudo, eu imagino sim, parou tudo para olhar para nós, para a humanidade, e enviar o seu Filho, para que o seu Filho morresse na cruz, e o véu que fazia a separação entre a humanidade e Deus fosse rasgado, e a Bíblia diz que rasgou de alto a baixo, e naquele momento deu liberdade para o ser humano chegar até Deus, né? Chegar até Deus, e como diz na primeira carta de João, João diz o seguinte, no capítulo 1, se nós falarmos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas aí segue para frente um pouquinho e fala assim: mas se nós pedimos perdão para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todos os pecados. Amém. Que amor é esse? Responde para nós, que amor é esse? De tal maneira. Como explicar esse amor, né, pastor, demonstrado na caminhada de Jesus Cristo, na sua vida ao passar aqui pela terra e se entregar? A Bíblia diz como a ovelha muda
ele foi levado ao matadouro. Não reclamou, mas ele foi levado, crucificado e se entregou por amor a cada um de nós. Pastor, e ao terceiro dia ele ressuscitou e vive ao lado de Deus Pai e tendo a certeza que ele vai buscar um povo zeloso de boas obras. Pastor, eu paro aqui para falar com aquelas pessoas que vai ser alcançado por essa forma de comunicação aqui, pastor. Aquelas pessoas que estão tristes, abatidas, decepcionadas, às vezes com o homem, com o evangelho, às vezes até mesmo conseguiu se decepcionar com Deus porque não obedeceu a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus, Jesus, ele não deixou de te amar, ele continua te amando da mesma forma. Mas abra a porta do teu coração, se assim eu posso dizer, pastor, permita que ele entre. Ele não é invasor, pastor. Ele está à porta e bate. Quem vai dar permissão para que Cristo entre em nossas vidas somos nós. Mas quando nós dermos a legalidade, porque o inimigo de nossas almas, ele invade. Mas o nosso Salvador, ele está pedindo permissão. Por isso que às vezes nós falamos, quem quer aceitar Jesus? Ali é uma permissão. Mas quando ele entrar, ele vai acalmar a tempestade. Os ventos vão se acalmar, a bonança, a misericórdia, a bondade de Deus, a transformação de Deus para a sua vida, para a sua família, vai te alcançar e você vai ser abençoado. Pastor Helder, quando você falou a respeito que ele não reclamou, eu me lembro que quando Jesus, em Mateus capítulo 26, ele ceia com seus discípulos e ele faz naquele momento o ato simbólico que deixou perpetuando para as gerações seguintes, que chegou até nós, que é o ato da ceia, e, em memória dele, ele canta, ceia com os discípulos, ele canta um hino e ele sai. E depois a gente vai encontrar ele lá no Getsêmani. Ele ora e fala para os seus discípulos, vigia aqui comigo. E ele sai angustiado porque ele sabia o que ia acontecer. Passa um momentinho, o Judas, juntamente com uma escolta, vieram prendê-lo com um porrete, armado, espada. E quando chega ali, Judas dá um beijo, que era simbolizando quem era Jesus. Quando dá o beijo ali, eles pegam Jesus e Pedro, que é o afoito, Pedro saca de uma espada e ele vai para golpear, eu imagino, porque lá a Bíblia diz que ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Para mim, ele não queria cortar a orelha. Para mim, no meu ver, ele queria cortar o pescoço. A vontade dele era... Porque ele sacou da espada para ferir alguém que estava prendendo o mestre. Mas o que me chama mais atenção não foi tanto Pedro se revoltar e sacar da espada para defender o seu mestre. Foi a resposta de Jesus para ele. Jesus fala o seguinte: Pedro, guarda a espada, porque quem saca da espada será ferido. Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. E o Pai mandaria para mim 12 legiões de anjos. Me defenderia. Mas Jesus, ele sabia o que ele tinha que enfrentar. E tudo que ele enfrentou por amar a humanidade. Amar a minha pessoa, a sua pessoa, amar você que está ouvindo. Independente daquilo que eu já fiz, independente daquilo que você já fez, o amor dele ultrapassou as barreiras para alcançar você. Ele poderia, sim, rogar ao Pai, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Só para um título de informação, 2 anjos destruiu Sodoma e Gomorra. E ele fala assim, 12 legiões de anjos. Depende a escolta romana ali, de legiões, daria muita gente, muitos anjos. Mas ele parou tudo e falou assim, não precisa disso. Por nos amar, para nos resgatar. Porque nós, sem Cristo, nós estamos caminhando rumo ao inferno. E por isso que Deus enviou Jesus Cristo aqui. Por isso que Jesus Cristo sofreu e sofreu o que sofreu. Por me amar e amar você que está nos ouvindo neste momento. Esse é o amor. Esse é o amor verdadeiro, né, pastor? Demonstrado, né? Assustador. Para mim é assustador. Porque eu estou lutando muito para aprender a amar as pessoas, pastor. E você? Sempre. É um aprendizado todos os dias.
E nosso amor, muitas das vezes, é egoísta. Porque esses dias eu conversando com alguém e a pessoa falou assim, o amor da mãe é comparado com o amor de Deus. Eu falei, nunca na vida. Como assim, pastor? Eu falei assim, eu explico para você, rapidinho. Então fala. Eu falei assim, você morreria pelo meu filho? Não. Eu falei, você morreria pelo seu. Eu falei assim, Jesus Cristo morreu por todos. Não há por um exceção. assassino, por um ladrão. Ele morreu. Sem fazer distinção. Ele se entregou. Esse é o amor. Por isso que João fala assim, de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra nós não vamos encontrar nem o significado dela. Tão profundo que é esse amor. E esse amor é demonstrado todos os dias, né, pastor? A gente está conversando aqui, né, falando do amor de Jesus, e a gente sente, né, sendo envolvido todos os dias, todos os momentos por este amor. O que nós precisamos é ser sensível ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos desfrutar deste amor a qual foi demonstrado. A via dolorosa, né, Jesus carregando a cruz, aquela cruz não pertencia a Jesus. Eu digo que pertencia a mim, pertencia a nós, porque quem é pecador somos nós. Ele veio sem pecado e foi crucificado, né? Crucificado, a morte de cruz. Essa morte de cruz, pastor, é interessante observar que era só pessoas que praticavam crimes, né, bárbaros, que eram crucificadas, eram coisas terríveis. Era a pior forma de martirizar os bandidos da época. E o nosso Jesus... Vergonhosa. Era uma morte vergonhosa. E o nosso Jesus, sem pecado, ele se fez culpado. Se fez culpado, se entregou, carregou a cruz, a cruz é minha, é nossa. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi assunto ao céu e no momento certo vai vir buscar. Quando eu digo igreja, não estou dizendo o templo construído pelas mãos dos homens, mas sim aquilo que o próprio Deus fez e soprou nas nossas narinas um fôlego de vida, um povo zeloso de boas obras. E talvez você vai observar, analisar essa mensagem. Eu te peço que, ao ouvir essa mensagem, abra o teu coração, permita que o Espírito Santo de Deus te conduza dentro da palavra do Senhor, porque a morte de Jesus, ela não foi a morte em vão, a ressurreição de Cristo não foi em vão. Isso foi o amor demonstrado por nós, um amor verdadeiro, um amor sem interesse, um amor que não busca o interesse próprio, pastor, mas é um amor que se entregou por amar a cada um de nós. O soldado vai prender Jesus, mas Pedro tira a espada e Jesus demonstra amor. Ele demonstra amor. Mesmo em momento de perseguição. Sabendo que ia ser crucificado. No jardim do Getsêmani, os discípulos não puderam vigiar com ele. Dormiram, mas ele perseverou porque o amor é demonstrado. Quando você ouvir essa mensagem, permita que o Espírito Santo possa entrar dentro do teu coração e te mostrar o verdadeiro valor e amor de Deus sobre a tua vida. Talvez ninguém espere nada de você, né, pastor? Talvez as pessoas não reconheçam o seu valor. Talvez as pessoas só criticam, apontam, mas eu quero dizer para você, em um nome de Jesus, você tem um valor, você é precioso, você tem um valor, o amor de Deus foi demonstrado por você e você é muito mais do que especial. Jesus está com os braços abertos te esperando. Não fique longe da presença dele. Não se afaste da presença dele. Busque ter comunhão com esse Jesus que nós estamos falando. E pastor Helder, você falou algo interessante, que Jesus ele ressuscitou e ele foi então para o céu. Em Atos capítulo 1, Jesus ele trabalha com seus discípulos e chama os seus discípulos a um encontro. E naquele encontro,
Jesus Cristo trabalha com eles, fala para eles que ele ia voltar para o céu. E as perguntas dos discípulos ainda eram terrenas. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai fazer? E aí Jesus fala assim, não compete para vocês saberem sobre o tempo. Isso está exclusivamente reservado para o Pai. E Jesus então sobe aos céus. A Bíblia diz lá em Atos que ele sobe aos céus, mas ele tinha dado uma palavra para os seus discípulos, dizendo o seguinte, eu não vou deixar vocês abandonados, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês ao léu. Eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, eles sempre atuaram em toda a história da humanidade, em toda a história de todos os acontecimentos. Lá em Gênesis, a gente vai perceber que quando Deus começa a fazer todas as coisas, há uma reunião celestial. Lá o texto diz o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá estava dizendo no plural. Para mim, teologicamente, eu entendo que Pai, Filho e Espírito Santo estavam conversando. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança? Mas lá, quando Jesus ele sobe aos céus, ele fala assim, eu vou mandar o Consolador. E vem o Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando, e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que trabalha isso em nós. Mas há uma questão nossa. Muitas das vezes, pastor Wellington, nós bloqueamos a ação do Espírito Santo com a nossa incredulidade. Quantas pessoas que você conhece e que você está ouvindo isso aqui, nesse momento, quantas pessoas têm parado para ler a Bíblia sem olhar uma placa de igreja, mas olhar para ver o que Deus fez, o que Deus realizou, qual é o trabalho do Espírito Santo? A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ele é tão magnífico que ele não deixou a humanidade órfã. Ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai conduzindo. O senhor lembra, eu mais a minha esposa, em 2022, nós capotamos um carro. Recordo. Certo? O carro deu perca total. Quando eu consegui tirar minha esposa, o carro com as 4 rodas para cima, quando eu consegui tirar minha esposa, pus ela para fora, a Salete, e ela saiu. E a hora que eu consegui sair, ela virou para mim e falou assim, amor, Deus falou que vai restituir. E eu falei, olha, falou comigo também. Isso foi num sábado. Isso meio-dia, mais ou menos. 4 horas da tarde, eu peguei um outro carro e fui para uma outra cidade porque tinha uma agenda. Cumpri a agenda e depois fui para casa. Teve o culto. Depois do culto, à noite, no domingo, eu mais a minha esposa estava olhando alguns carros. Sem dinheiro na conta, sem nada. Pela fé. E justamente, 30 dias do acidente, 30 dias depois, eu estava com o dinheiro do carro do qual eu tenho hoje. Amém. Pastor Daniel, o senhor merece? Não merecemos. O que nós merecíamos era a morte. O amor de Cristo ultrapassou todos esses limites. E Deus, ele ama tanto a gente que ele gosta de mimar a gente. Eu vou usar essa expressão. Ele gosta de mimar. Nós já chegou aqui, né, no podcast aqui, nós já recebemos uma caneca. É nossa, né? Nós vamos levar. Você entendeu? Nós ainda vamos tomar água, né? É isso que Deus faz. Ele gosta de mimar a gente, de dar. Por isso que o nosso Deus enviou Jesus Cristo, deu Jesus Cristo, colocou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para resgatar a nossa alma que estava caminhando para o inferno. Então, meus queridos, creia em Cristo Jesus, creia no Senhor. Romanos capítulo 10, no versículo 9 e 10, diz o seguinte, com a boca eu confesso e com o coração eu creio. Com a boca eu confesso a respeito da salvação e com o coração eu creio. Está dizendo público, que é com a boca, e está dizendo aqui íntimo, porque é só Deus, Salmo 139, Deus sonda e conhece o nosso coração. Então é só Deus que conhece. Permita que o Espírito Santo, ao ouvir esse momento, você pare com tudo e deixe o Espírito Santo falar com você, porque o amor dele, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo
sobre a sua vida continua de uma forma grandiosa. Amém. Porque Ele me ama e te ama. Independente daquilo que você está fazendo, Ele pode mudar a sua história. Pastor Helder, é assim que Ele fez contigo, cara. Assim que Ele fez comigo. Eu digo de mim, rapaz, era problemático. A graça nos transformou, favor imerecido. Pastor, nosso tempo aqui está findando e como é bom falar das coisas de Deus, como é bom estar aqui junto com o senhor, Pedro Lucas, e dizer para um povo, né, tão especial, tão amado por Deus, que Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra você não prosperará. É verdade. Toda língua que se levantar contra ti em juízo. Você tem poder da parte de Deus para repreender, mas também para orar e abençoar. Então você é mais do que vencedor. Você é muito especial para Deus. Nós vamos orar aqui para encerrar, pastor. E quero louvar a Deus por todos. Amém. Por todos que vão ser alcançados. E que, através dessas mensagens, tenho certeza que a presença de Deus, vidas serão transformadas Em porque nome de vão Jesus. entender o verdadeiro valor, amor demonstrado por Cristo. Verdade. E nós quero aqui pedir o Senhor para orar, abençoando essas vidas. Amém. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, do qual nós falamos aqui, que veio até essa terra e se entregou em nosso lugar, e hoje está sentado à direita do trono do Senhor, e que a tua palavra diz que intercede por nós. Ó Pai amado, neste momento, ó Deus, em nome de Jesus, eu suplico a ti, ó Pai. Suplico ao Senhor, ó Pai amado, para que, através do Espírito Santo, mova em cada vida que está ouvindo essa mensagem. Que nós possamos entender que só chegando em Cristo Jesus que seremos salvos. No teu Evangelho, de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não vier até mim. Então nós precisamos de se render ao Pai. Por isso, Pai, eu clamo ao Senhor, que cada pessoa que ouvir essa entrevista aqui, esse momento aqui de cultuar o Senhor, possa ser tocado pelo teu Espírito de uma forma grandiosa, magnífica. É assim, Deus, que nós oramos. É assim, ó Deus, que nós abençoamos cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a cada instante, a cada momento. Pastor Helder, muito bom mesmo. Que Deus continue te abençoando, certo? Amém. Como ministro do Evangelho, como representante da nossa cidade aqui na Câmara dos Vereadores. É um prazer aí caminhar com você aí e anunciar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém, pastor. Pastor, eu que fico honrado e muito feliz. Estar junto com o senhor é sempre aprender. Dizer para você, você é importante, especial para Jesus. Não desista e não desanime. Amém. Porque Jesus te ama. Oh, Amém? glória a Deus. Deus abençoe. Que a paz do Senhor reine sobre as nossas vidas, sobre as nossas Amém. famílias, em o nome de Jesus. Amém. Até mais.